Nosso tema é extraído do comentarista Adolfo Wesemann de Haim, Israel, uma rosa delicada e vulnerável. Quando lemos este Salmo, Tehillim 69, Davi descreve seu sofrimento colocando o nosso povo como pano de fundo. A grande ironia da história judaica é que nossa nação descendeu mais tempo em solo estrangeiro do que em sua própria terra, arrancando violentamente de seu ambiente natural, ou seja, arrancado violentamente do seu ambiente natural, o povo judeu vagou por quase 20 séculos. Nosso povo não somente sobreviveu sem um país próprio, mas ainda floresceu durante o exílio. O fato da sobrevivência judaica se torna ainda mais espantoso quando se considera o ambiente hostil ao qual nosso povo tem sido confiado. Leia o Salmo e veja como Davi descreve seu sofrimento como sendo o seu sofrimento a nossa própria dor. Israel se assemelha a uma rosa delicada, mas vulnerável. Assim como uma rosa é protegida por seus espinhos, o povo judeu é protegido pela Torá, que nos fortifica de modo a nos fazer suportar as durezas e perigos de nosso exílio. Este conceito de exílio fornece o tema deste salmo. O rabino Hicks observa que o salmista tem uma visão profética das gerações dos bravos judeus sobrevivendo aos negros séculos do exílio, sustentado pelos pensamentos contidos neste salmo. Primeiro, os especinhados proscritos relatam a trágica história de se pelambular. Finalmente, se valem das profundas reservas da fé que permeiam o coração judeu e explodem num hino triunfante de eterna devoção a Hashem. Assim, no cadinho do sofrimento emerge um molde de férrea fé que restitui aos testes dos séculos. Davi, apesar de ser perseguido, não foi morto. Morreu de morte natural. Muitos dos nossos morreram, mas os que sobreviveram e nos fez sobreviver foi a Torá. A fidelidade de muitos escritores, rabinos, instrutores que sempre promoveram a yeshivot, razão do porquê trabalhamos incansavelmente, incentivando a que sejamos fiéis e leais, assim como os nossos antepassados resistiram a todo tipo de destruição e morte atroz e nos fizeram herdar o desafio de continuar a fazer brilhar nossa luz. O nosso exemplo a milhares dos que querem achar o caminho de volta ao eterno. Davi não desistiu, nem se entregou, nem abandonou o caminho que Hashem lhe ordenou seguir. Somos uma rosa que perfuma muitas vidas, que nos tomam como seus arquétipos, se espelham em nós, são impulsionados pelo nosso exemplo, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Mas frágil. Poderosos são aqueles que se liquidam. Meus inimigos empenhados em falsidade, diz o Salmo. Nos primeiros séculos, os judeus eram vistos pelos cristãos como pecadores, porque foram eles que pediram a morte de Cristo, como dizem eles. Ao longo da história, ocorreram muitas perseguições. E quase sempre os judeus eram obrigados a viver em bairros isolados. As judarias, que se dizia. Na Alemanha, em 1349, vários judeus foram injustamente acusados de serem
causador da peste negra, e acabaram por confessar mediante torturas que tinham envenenado poços de água. Esta notícia espalhou-se e dezenas de comunidades judaicas foram perseguidas. Uma das suspeitas contra os judeus surgiu porque estes eram poucos afetados graças à orientação do Eterno de fazer Netilat e Adaim. Sempre nosso povo foi acusado, apesar de sua ciência beneficiadora em todas as áreas da humanidade. Se hoje você é perseguido, não titubeie. Esteja firme em Hashem. A oração de Davi, que nenhuma rápida corrente me arraste, nem as profundidades sombrias me engulam, e não permita que o poço feche sua boca sobre mim. Que palavras! Mas com a benevolência de Hashem, eu louvarei o nome do Eterno com cânticos, e a salvação exaltarei com agradecimentos. Anímate, que o Eterno tem coragem. Que essas palavras possam achar guarida no teu coração. Yohanan Shaul, Shalom.